Cara, imagina o seguinte. Imagina que existe uma empresa que oferece um serviço essencial. E mais que as pessoas precisarem disso, elas gostam de consumir esse serviço. Se você junta essas duas coisas numa empresa só, é intuitível que vai ser uma coisa amada pelos clientes. As pessoas precisam e gostam do que você usa. Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E hoje a gente está aqui com a Fluke. Eu vou conversar com o Marcos Oliveira, que é CEO e fundador, e também com a Valentina Nogueira, que é sócia e gerente de produto. Pois é, a gente está trazendo um desses casos que assusta todo mundo. Uma equipe que decidiu aí competir na área de telefonia móvel. A gente vai entender melhor. Essa 10ª edição do Like a Boss tá incrível mesmo. Dessa vez a gente tá trazendo, inclusive, vídeo. É uma novidade dessa 10ª temporada. Para quem ouve a gente tá no Telegram, vale a pena entrar lá no YouTube, o Like a Boss Podcast, que você vai adorar. E essa temporada está sendo trazida pela Lura para Empresas, que é onde você vai entender como você pode acelerar sua equipe de desenvolvimento e tecnologia para entregar de uma forma mais consistente. E se entrar em alura.com.br/empresas agora, você pode ler diversos artigos de como que a gente trabalhou com muitas empresas de tamanhos variados. E além disso, também é trazido pela Vindi, não é, Dantas? Isso aí, a Vindi, a gente tem milhares de clientes como a Fluke, né? Digitais, clientes que estão vendendo online, clientes que fazem um onboarding digital. A gente ajuda essas empresas a cobrarem os clientes, fazer gestão de assinaturas. A gente está bem feliz também de estar nessa 10ª temporada aqui com um case tão inovador. O Paulo deu um toque aqui sobre o grupo no Telegram. Quem quiser conhecer um pouco mais, o grupo exclusivo do Like a Boss, pode ir lá em t.me/grupo Like a Boss. Lá tem bastante discussão. E a gente também traz algumas notícias dos boss que passam por aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vindi, para não errar aqui o jabá, né? Vai em vindi.com.br. Tem os diversos links enquanto você está dando like, o subscribe nesse canal novíssimo no YouTube. E também as suas 5 estrelas aí no iTunes ou no Spotify. E eu tenho 2 recados para você. Agora o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcast. A gente está muito contente de fazer parte dessa grande iniciativa. E também a gente está no processo de criação de uma nova escola de gestão moderna. Pois é, para passar essas ideias, métodos e processos que a liderança enfrenta hoje no dia a dia. Como você pode ouvir bastante aqui no Like a Boss. E já tem link aqui para você preencher um formulário, deixar seu e-mail, não só para saber as novidades, mas para responder uma pesquisa para a gente, porque a gente quer entender os seus desafios de liderança e de gestão. E para começar essa conversa, eu queria entender o que é a dor que existia que alguém levanta a mão ali no interior de São Paulo, em São Carlos, certo? Já tô dando aqui um storytelling de vocês para falar o seguinte, olha, vamos criar uma operadora de celular ou algo assim. Então, qual que é a dor que vocês enxergaram e falaram, vamos atacar esse problema, vamos empreender em cima disso, porque eu acho que tem uma oportunidade que outras pessoas não estão vendo, que dá para fazer mais rápido, melhor, mais barato. O que acontece? Legal. Cara, imagina o seguinte. Imagina que existe uma empresa que oferece um serviço essencial. E mais que as pessoas precisarem disso, elas gostam de consumir esse serviço. Se você junta essas duas coisas numa empresa só, é intuitível que vai ser uma coisa amada pelos clientes. As pessoas precisam e gostam do que você usa. Só que quando você vai ver para operadoras de celular, os feedbacks são muito diferentes disso. Então isso chamou muito a nossa atenção lá no passado. Mais de 90 milhões de brasileiros trocam de operadora de celular todos os anos e não é algo 90 pontual. Milhões? Isso, é 90 tipo todo milhões. mundo. O Brasil inteiro troca a cada 2 anos e pouquinho. E isso não é algo pontual do ano passado. De 2011 para cá, constantemente, 90 milhões de brasileiros trocam todo ano de operadora. E aí, dos problemas mais diversos, né? Cobrança indevida, experiência frustrante com atendimento. Push de venda. Ficar recebendo 1 zilhão de ligações. Aquele negócio. Você paga 10 gigas de internet, provavelmente tá usando menos, não te dão essa informação, mas ficam lá te ligando para oferecer um negócio maior. Quando você quer perceber que tô pagando mais do que preciso, quero diminuir, aí vão te deixar 2 horas no telefone, etc e tal. Então a gente para resolver esse tipo de dor. Às vezes a gente faz aquela analogia com banco ou com grandes serviços, mas essa primeira informação que vocês trouxeram já me assusta, porque banco, por mais que alguns tenham uma relação, as pessoas às vezes não gostam, a gente não troca de banco a cada... Acho que 90 milhões de pessoas não trocam de conta corrente principal salário todo ano. Posso estar errado, mas eu acho que não. Acho que esse é o primeiro sinal. Porque eu concordo com essa dor, enxergo essa dor, mas eu também às vezes penso que essas reclamações que aparecem, seja em telefonia ou às vezes até em banco, não é inerente ao tamanho que essas empresas... A quantidade de clientes, 200 milhões de pessoas usam telefonia móvel.
alguma coisa assim. Se 1% das pessoas estão insatisfeitas, o barulho na internet, nas conversas de bar, é muito grande. Simplesmente pelo fato de que a base de cliente é tão grande que vai ter muita reclamação. Mas não, certo? É pior do que isso. Sim, sim. Lembrando que a gente tem mais celular do que gente. Então, desses Isso. 200 milhões, não sei se vocês têm esses dados São aí, aproximadamente 250 milhões de linhas de celular no Brasil. É mais do que gente, é mais do que gente. Cara, acho que tem uma dificuldade de como as operadoras lidam com tecnologia. Então, telecom é um negócio que você brincar, você consertou o fogão, a geladeira parou de funcionar e você não sabe por quê. Assim, é um sistema de 99 conversando com o sistema de 2020. Isso começa a ficar complicado para elas gerirem. E além disso, o jeito que elas priorizaram as coisas com o tempo impactou muito nessa percepção dos clientes. A partir do momento que você terceiriza tudo que diz respeito a serviço ao cliente, você mostra que essa não é uma prioridade para a empresa. E não à toa, essa é uma das grandes dores também. Então tem um pouco dessa priorização deles também. E oferta também, né? Então, 1% pode ter o problema, mas a quantidade de gente que reclama de oferta, de pacote que não faz sentido, você subir o valor do que diminuir, aí eu não acho que seja um problema que, por ser uma empresa muito grande, Tem razão. poucas pessoas, entendeu? Infelizmente, parece uma estratégia em alguns casos. Exato. Sim. E como é que funciona na prática? Então, eu posso comprar um plano da Fluke, aonde eu compro, vocês não têm loja, mas aonde que o cliente chega até vocês e como que é o serviço, como que vocês cobram? É tudo online, né? Então essa é uma das nossas premissas, ser digital. Então não tem um quiosque da Fluke aqui no shopping? Não, você não vai encontrar. Aham. Não vai encontrar o chip da Fluke no supermercado também, nem na banca. Vai ser sempre ou pelo site ou pelo aplicativo. Então, é super rápido o pedido. Você vai lá, coloca os seus dados, escolhe o seu pacote. E aí, o chip vai chegar na sua casa. Basicamente, é isso. Então, você escolhe qual produto você vai querer durante o pedido, né? Antes de ter o chip. Isso é um pouco diferente do que é no mercado, assim, né? Se a gente for parar pra pensar. E esse pacote começa a valer quando você ativar o chip. Então, quando realmente ele estiver dentro do seu celular, quando você entrar no aplicativo e pronto, né? Configurei. E aí, enfim, dos serviços, a gente oferece 2 tipos de pacote, basicamente. Uma modalidade que são os pacotes prontos, que é mais parecido com o que a gente vê em mercado, daquele plano controle, que vale por 30 dias, você tem uma quantidade de gigas, minutos ilimitados, WhatsApp limitado e 10 SMS. E aí que a gente tem 5, 10, 15 e 50 gigas. E aí tem uma modalidade mais diferente, que eu sou muito fã, bem clubista, que é o pacote personalizado, que você não expira os seus gigas, você paga uma assinatura mensal de R$5 e você consegue comprar sob demanda. Então é para quem tem um consumo um pouco menor e também não é constante, né? Não é um consumo regular. Então, Então, por exemplo, eu trabalho em casa, home office, uso super pouco. Quando eu vou sair, eu posso ir lá e comprar 1 giga. E se eu não usar ele, daqui 30 dias eu não vou perder ele, não vou ter que pagar uma fortuna por um novo giga. Ele vai continuar lá para sempre, assim, né? Então, vai mantendo. E aí você consegue ter um consumo bem mais saudável, entender o que você compra e o que você usa. Então, basicamente é isso. E como que nasce a empresa, como que é fundada? Fala, já sei, eu vou começar a fabricar chips numa máquina que fabrica chips. Eu nem sei como você sabe? Construir uma rede. Porque normalmente quando a gente fala de startup, a gente tá falando de asset light, de puro código, que é escalável. A partir do momento que você fala em chip, em redes de telefonia, em ter que entregar por correio alguma coisa, tudo já começa a tem 1000 obstáculos de fazer um time enxuto, testar e tocar. Há uma série de dificuldades, há barreiras literalmente físicas aí. Então, como que nasce e como que é colocado o primeiro chip em um celular? Legal. Quando a gente, escolhemos que a telecom que a gente quer trabalhar, essa é a dor que a gente quer resolver. Passamos um bom tempo aí testando coisas que não faziam sentido. Assim, no começo a gente queria pôr antena em drone para acompanhar a densidade populacional, porque quando tivesse um show, um jogo no estádio, não ia dar problema de sinal. Queria passar fibra ótica, escalar quarteirão a quarteirão. A gente demorou um tempo até, de fato, parar e falar, olha, vamos olhar o que está acontecendo no resto do mundo e vamos se inspirar no que está acontecendo lá fora. E aí, quando a gente começou a estudar o que estava acontecendo no mundo afora, a gente encontrou o modelo das operadoras virtuais. Que basicamente, como funciona? Eu alugo a infraestrutura das grandes operadoras, que elas têm funciona, foco na experiência do usuário. Então, imagina que as operadoras, historicamente, focaram muito em aquisição de cliente, porque o mercado começou super recente, né? A gente pensa operadora com uma coisa tão antiga, elas têm 20 e poucos anos, né? Uma coisa que surpreende até. E elas focaram muito em aquisição de clientes, esqueceram de pensar experiência e retenção. A partir do momento que a operadora cede essa infraestrutura pra gente, a gente consegue usar essa infraestrutura que elas têm e funciona,
E elas também são remuneradas por uso da infraestrutura. Então, a operadora, por ser da infraestrutura, ganha dinheiro com isso. E eu consigo oferecer um serviço melhor para os clientes, com melhor custo de aquisição, melhor retenção, enfim. Então esse chip sai de onde? O chip em si, eu acho que bem parecido com o banco digital, assim. A gente trabalha Gemalto, uma Vale da vida. As mesmas empresas que fazem os cartões de crédito dos bancos fazem os chips de celular. A gente contrata. E ele é mais uma ferramenta, assim. O chip, ele serve como autenticador, né? Para saber que aquilo é seu mesmo, para conectar. Então, é a única etapa física da nossa jornada, assim como um cartão de crédito no banco digital, a única etapa física que tem também. E a partir dali, para plugar na rede da operadora, gestão de franquia, etc e tal, é tudo via software no celular, assim. Então, a única trava física que eu tenho em questão de infraestrutura é a própria infraestrutura das incumbentes, que elas já têm que tá por aí. E essa questão dos chips, que aí tem o tempo de entrega, etc e tal. Mas do restante é tudo resolvido com software. E é legal você contar como é que vocês fazem, né? Tem uma certa mudança de perfil de consumo aí, né? Eu fico imaginando meus pais, né? Meus pais, eles teriam um pouco de receio no início. Vou comprar uma operadora por internet, não é aquela que eu vou no shopping. O Paulo citou, vocês não vão ter no quiosque. Onde vocês encontraram o primeiro cliente? Quem que foi como é que vocês convenceram a pessoa que vocês iam entrar nesse mercado de telefonia? Que ele é grande de tamanho, né? Mas ele tem poucos players, né? Uhum. Acho que os primeiros clientes tinham muito, primeiro, perto da nossa rede, assim, né? Então… Na faculdade. Era isso? Antes no trabalho ali, né? Então, hoje a gente fica num coworking, então todo mundo ali sabia da nossa história, sabia o que a gente queria fazer. Então, foi um momento bem legal, na verdade, assim, né? De sair da sala, entregar chip, ver as pessoas ativando o primeiro chip. Comemorar que o aplicativo funcionava na hora de ativar. Exatamente. A gente surpreso, poxa, funcionou mesmo. Ver a barrinha pegando, o sinal funcionando. Então, o começo, acho que foi assim. E depois a gente partiu para as universidades mesmo dentro de São Carlos, né? Então, São Carlos é uma cidade super universitária, a gente tem tanto a UFSCar, que é a federal, como a USP. Público jovem, que está super imerso no mundo de tecnologia, e que tem muito um senso de comunidade, então a gente gosta do pessoal de São Carlos, né? Então eles estavam abertos para ouvir o que esse pessoal estava falando, o que era essa tal de Fluke. E acho que foi assim que começou, então… A gente teve alguns projetos, assim, de ir em festa universitária, ir lá trocar ideia com o pessoal, ter um painel da Fluke, leva o pessoal pra pichar, e o pessoal vai pichar, ai, que bacana, mas o que é isso? E aí você começa a puxar aquela conversa, a gente é uma operadora, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo. Aí surge a primeira pergunta, que é da confiança mas vai funcionar, né? Como assim? Vai pegar sinal? Vocês pegam sinal onde? Então acho que essa pergunta que sempre vem, assim, né? Porque ninguém nunca ouviu falar. E aí, depois que a gente passava essa segurança, e acho que o público universitário também é um público que antes não pagava a sua conta de telefonia, né? Então, você tá virando adulto, você precisa começar a escolher os seus produtos, você vai começar a escolher a compra, né? Antes estava todo mundo ali num plano família, por exemplo. Então, teve essa dificuldade, claro, porque um pessoal falava, mas eu nem sei quanto eu pago na minha conta. Então, meu pai que paga, minha mãe que cuida disso aí, sabe? O que é isso, sabe? Mas aí tem o outro lado do, eu quero cortar esse vínculo e quero fazer minhas próprias escolhas, escolher empresas nas quais eu confio e acredito, né? Então, foi meio que por esse lado que a gente foi conversando com o pessoal. E é bem legal, a gente tem bastante gente de São Carlos que conhece a Fluke, que tem Fluke, que apoia a Fluke, que conta da Fluke no barzinho, assim. Então, é comum, né, sair a conversa do, meu operador aqui não tá legal, não tá pegando, tô num plano ruim. Então, a gente, querendo ou não, tem muito do boca a boca, a gente gosta bastante desse senso de comunidade. E foi assim que a gente foi nascendo, né? Um mecanismo de guerrilha mesmo. Isso. De novo, o livro de startup, certo? Apesar… Eu falei, aquelas coisas físicas não são clássicas de startup. Esse mecanismo já é. Você ser local e… Dominar o local, né? Sim. A conta simples, acho que a Clark Energia, a Lemon, tem uma história bem parecida com vocês, assim, né? De pegar os inovadores primeiro, uma galera jovem. Próximas que se conhecem, Isso. né? Não necessariamente fisicamente, proximidade física, mas de uma comunidade. Sim. Mas eles tiveram um grande desafio, eu citei 3 aqui, porque a gente conhece um pouco como é que foi, de realmente sair daquela faixa, né? De pessoas mais inovadoras, mais jovens e tal. Quando vocês já tem sinais, assim, agora uma pessoa muito tradicional, que não é muito digital, já tá comprando um plano? Sim. Tanto é que se a gente for comparar a média de idade dos nossos clientes 1 ano atrás e agora… Tava em 25, 26, hoje em dia é 35. Olha só, que é um ótimo sinal, né? Sim. E acho que muito parecido com o que… Acho que no
no episódio que o Davi veio aqui, do Nubank, ele contou uma coisa parecida, né? Começou na faculdade, nem sempre as pessoas eram tomadoras de decisão, já tinha alguma solução contratada. Nem sempre pagavam um boleto também no final. Exato. Então, a gente foi percebendo que esse público de jovens adultos, que já estavam acostumados com as soluções digitais, funcionava melhor para escala, assim, né? Na hora de atravessar o abismo ali dos innovators para os early adopters e tal, e evoluindo isso, a gente começou a trazer um público mais maduro, assim. E tem um desafio, você imagina o desafio? Eu tô pensando aqui, uma pessoa de 18 anos, né? Que ela vai, provavelmente a Fluke foi a primeira conta que ela pagou na vida, né? Como é que ela comprova a residência dela com vocês, assim? É porque ele não tem comprovante de endereço nenhum, né? Eu acho que já começa aí um pouco do desafio do produto, né? Como fazer um produto para esse público e que realmente chegue para ele, enfim. Como a gente tem que mandar o chip físico e você só consegue ativar com o chip, se você botou o endereço errado, você não vai conseguir usar depois, assim. Então, acho que validação de endereço é isso. E como a gente é um serviço pré-pago também, acaba que a gente não tem que pensar tanto em questão de score de fraude, de risco de crédito ou coisa assim, porque você paga anteriormente. Enfim, naturalmente tem preocupações com fraude, questão de fraude financeiras e tal, que acontece com qualquer negócio, mas essa questão de endereço, etc., é um pouco mais tranquilo. Nesse segundo round, a gente quer entender melhor como funciona a empresa em relação ao mercado, ao produto e ao time. Eu acho que tem uma pergunta que está na cabeça de todo mundo que está aqui com a gente, que é, bem, então, de onde vem o sinal? Vem de um drone que vocês queriam colocar lá na festa? É um modelo de sinal diferente? Vocês compraram por 10 bilhões de dólares várias antenas pelo Brasil e pelo mundo? Onde que tá as antenas da Fluke? Como que funciona essa operação dessa operadora? Legal. Hoje a Fluke acessa a rede da Vivo através de um parceiro intermediário, que é a Telecol. Então, tudo que um cliente dessa operadora tem de questão de disponibilidade de rede, qualidade de sinal, a gente tem da mesma maneira. Então, é um contrato quase que um aluguel de infraestrutura, assim. Imagina que todas as operadoras, elas investem pra caramba CAPEX em infraestrutura e que fica tudo subutilizado. Então, e fica mesmo? E fica. Porque elas compartilham um pouco e tal, então sempre tem camada ociosa. A não ser um caso de concentração de massa, igual o caso de um show de um estádio, que aí sobrecarrega e você não consegue conectar. Mas fica geralmente subutilizada a infraestrutura. Então a gente consegue usar essa camada ociosa. O custo adicional para a operadora plugar a gente lá é baixíssimo comparado com o CAPEX e a gente consegue usar. Então, a gente não pretende gastar com antenas, infraestrutura e tal, pelo menos não no curto, médio prazo. A gente vai usando essa infraestrutura que já está por aí e otimizando ela. Bem, aí vem aquela pergunta de investidor, de empreendedor, startupeiro, que é, legal, qual que é o interesse da Vivo de ajudar vocês nessa empreitada? Da Vivo, da TIM, Claro, já que vocês estão em cima e de uma forma ou de outra vocês vão concorrer com o cliente deles. Por que isso acontece? É porque o governo manda que tem que ser assim ou não? Vamos crescer junto? Ou tá na coluna do meio? Porque imagino que isso seja um impeditivo. Sim. Não pode qualquer hora alguém querer quebrar vocês apertar um botão ou fazer um truque em algum contrato? Legal. Acho que a regulação tem evoluído recentemente, é um ponto importante para ajudar a gente também. Mas o surgimento das operadoras virtuais mundo afora vem de um interesse comercial das próprias operadoras, assim. Então, esse é o nome, operadora virtual. Isso, operadora virtual. Então, imagina que qualquer operadora de celular tem 4 principais linhas de custo, que vai ser custo de aquisição de cliente, custo de serviço, atendimento, custo de software, custo de infraestrutura, da infraestrutura física. Cara, como a infraestrutura física representa até 50% das despesas totais de uma operadora... 50, caramba! E aí isso oscila, né? Então agora, por exemplo, vindo 5G, vai ter um pico, aí vai 55, depois diminui 44, mas vai alternar ali próximo a 50. Então a operadora precisa de uma ajuda aí. Então ela foca na infraestrutura e todo o resto ela se acostumou a terceirizar. Então a aquisição ela terceiriza para várias agências, atendimento ela terceiriza para empresas de call center, software terceiriza para gigantes tipo Ericsson, Nokia, enfim... E no final, a única camada que ela é realmente eficiente é a infraestrutura. Quando eu plugo aqui em cima, assumo essas 3 camadas de cima, e aí eu consigo ser mais eficiente nessas 3, eu consigo gerar receita para a operadora aqui, porque ela faz só o que ela consegue fazer bem. E se eu trabalho isso junto com uma retenção maior, eu posso ter uma rentabilidade tão grande ou maior do que uma incumbente, ao mesmo tempo que no futuro, com essa eficiência, eu posso ser mais barato para um cliente também. Então, meio que é esse o movimento, assim, acho que a gente está começando a perceber movimentos de operadoras se posicionando como players de infraestrutura e surgindo uma nova camada de empresas em cima que vai fazer serviço. Parecido com o que tem acontecido em energia, por exemplo. Você tem a galera que produz e a galera que distribui.
a gente imagina um movimento desse tipo para os próximos anos aí? É interessante porque em startup tem vários hypes e modas e termos, né? Então, o DNVB de você ter uma marca digital totalmente e ser dono da vertical inteira. No caso, vocês nunca serão. A não ser que vocês comprem uma operadora, quem sabe, né? Ser dono da vertical inteira porque assim você consegue... Tem várias vantagens, né? Às vezes fica mais difícil de operar, mas você tem vantagens, especialmente em relação à experiência do usuário, da usuária. Mas vocês estando, como você colocou nesses 4, eu imagino que vocês estejam nesses 3 em cima, talvez 2,5, né? Talvez esse software ainda tem Sim, umas coisas divididas. Tem uma parte dividida, mas tendo a parte de cima da stack, vocês estão mais próximos do cliente final, e aí vocês podem fazer o play que Nubank, que os outros, as outras startups fizeram com meu foco é no cliente, é o CX, é o atendimento, é a experiência, é a transparência, é responder um chamado à meia-noite, não sei se é o caso, tá bem? Mas é por aí então o raciocínio. Tudo bem de eu ter essa parte comum debaixo da stack, com empresas que podem ser concorrentes de alguma forma, mas a de cima eu consigo evoluir melhor, porque eu tô focado aqui e tô trazendo esse diferencial da década de 2010 para frente, que é user-centric, não sei, esses palavrões aqui que aparecem aqui bastante no Like a Boss, né? Que é onde tá a dor, né? No caso. Uhum. Então, a gente não vê tanta dor hoje dos usuários. Pô, vou pra qualquer lugar, você sempre tá com sinal. Pelo menos, né, nas principais cidades, principais centros urbanos e tudo mais. Então, se a gente se concentra aí no 2,5 de cima, que é onde tá a dor, é onde a gente consegue evoluir e entregar um valor maior pro cliente, né? Basicamente isso. Cara, pra você ter uma noção, 70% das reclamações contra operadoras a gente coloca na categoria de falta de transparência. Que aí vai ser cobrança indevida, alteração de contrato sem aviso prévio, você contratar um serviço e não te provisionarem. Então você está muito mais na camada de cima do que de fato na parte da infraestrutura, que no passado já foi muito mais relevante, mas que hoje, principalmente nos grandes centros, é meio commodity, né? Enfim, você está no centro de São Paulo aqui e as operadoras vão ter qualidade de rede. O que elas não têm ainda é serviço. Quando que vocês nasceram? Qual que ano que foi especificamente? Nós lançamos com clientes em março de 2020. Tá, 2020. Então, o primeiro cliente, ele recebia o quê? O chip, mas qual que era o primeiro produto? E também se ele evoluiu, e deve ser bem diferente do que a gente compra hoje, né? Legal. Ele recebe o chip dentro de uma estrutura um pouco mais bonitinha também, pra gente trazer a experiência desde o primeiro contato com o produto, né? Então, ele vem numa carta berço, que a gente chama, esse chip. E ali a gente já começa a passar algumas instruções para o cliente. Então, tem aqui um QR Code para você acessar, ser direcionado para o seu aplicativo. E de lá você segue o passo a passo que a gente te ajuda. Junto com isso, a gente manda uma cartinha. Então, para gerar o senso de comunidade, agradecer, acho que tem bastante disso. Que já também é super diferente do que tem hoje no mercado. E aí, de lá que passa realmente para ativação, que é no aplicativo e vai indo. Acho que a gente teve evoluções de oferta que foram muito interessantes, assim. Quando a gente lançou, a gente tinha só os pacotes personalizados, que a Valentina citou mais cedo. Então, você comprava os múltiplos de meio giga, 30 minutos, 10 SMS, e ia dosando o seu consumo à medida do que precisava. Só que o que acontece? Nesse, eu tinha um preço fixo por giga, e aí, se você traçasse uma curva ali em 2020 de ticket médio e de satisfação, quanto mais as pessoas gastavam com a Fluke, mais infelizes elas eram naquela época. Porque, poxa, quem pagava R$1 tinha uma oferta super vantajosa, quem pagava 10 tinha uma oferta defasada. E eu acho que esse foi o grande salto que a gente deu, assim, em questão até de receptividade do público. Porque quando eu tinha só os pacotes personalizados, poxa, quem consumia muito pouco era feliz, o resto da galera olhava, poxa, vai ser muito mais caro, não sei o quê. Quando a gente lançou os pacotes prontos em fevereiro do ano passado, que facilitava muito mais a comparação, né? Porque aí as pessoas não sabiam e ainda não sabem muito bem quanto elas consomem de internet nas outras operadoras. Então você sabe que você paga um pacote de 10 gigas, mas dificilmente você sabe se você usa 3, 5 ou se você usa os 10 todos. Então... Isso eu nunca prestei atenção nisso, nunca. Então a gente tinha esse desafio de educação nessa oferta anterior. Quando a gente lançou os pacotes prontos, cara, você bate o olho na sua oferta hoje, bate o olho na da Fluke, você consegue ver alguma compatível. Rápido. E aí, cara, conversão em site estourou, a aquisição facilitou pra caramba. A gente já tem que explicar o que é a Fluke, né? Então... explicar a oferta, Aí fica até, dá pra você pôr no site, cada operadora tem esse plano aqui, o nosso é assim, esse plano aqui, o nosso é assim. Escolhe,
a pessoa clica e não tem aquela dor. Cara, sabe um negócio bizarro? Essa questão de comparação de plano com operadora, né? Hoje a Fluke tem, somando essas duas ofertas, a gente teria 5 ofertas no total. E aí todos os nossos clientes são dentro de 5 potenciais pacotes, possíveis pacotes. Quando você olha uma operadora tradicional, quantas ofertas elas têm publicada na Anatel? A que tem menos tem 1.600. Não dá. Eu não consigo, às vezes eu não consigo voltar. Eu falei, gostei dessa aqui. Aí você vai, volta no outro dia, não acho a oferta. Isso também acontece, que hoje em dia elas estão muito próximas com a internet de banda larga e com TV a cabo. Sim. Você fala, não, mas eu queria clicar. Qual que era o nome do plano? Max, Beta 2, 37? Quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E você não consegue voltar, é verdade. Eu não posso criticar, eu entendo a dor, né? A dor de qualquer empresa crescendo, você começa a quantidade de produtos começa a crescer e é difícil você matar. Né? Sim. E aí é uma coisa interessante a gente conseguir construir segurança numa relação de confiança com os clientes, porque provavelmente na operadora, se você tá mais de 1 ano com ela, você tá pagando mais caro que alguém que entrou ontem. Na mesma oferta. Isso by default. Na Fluke, cara, se a gente fez redução dos preços, a gente faz redução dos preços para todos os clientes. Então, se você tá no pacote de 15 GB de internet, todas as pessoas que estão no pacote de 15 GB de internet estão pagando o mesmo valor que você. Sem discriminação se você ficou mais tempo, menos tempo e tal. Se você ficar mais tempo, a gente dá até alguns bônus pontualmente, enfim. Então, por exemplo, no dia 7 de fevereiro desse ano, nós somos a primeira operadora de celular do Brasil que reduziu os preços para todos os clientes, tanto os novos quanto os que já estavam na base. Cara, o mercado existe há 20 e poucos anos, demorou muito para alguém fazer isso e conseguir, de fato, trazer ofertas simples, que você olha, poxa, são 5, são essas, se você entrar amanhã vão ser as mesmas. E enfim, você consegue lidar melhor com isso, sabe? Vou fazer uma pergunta sobre time, porque vocês parecem muito estruturados com relação ao mercado e com relação ao produto também, né? Apesar de ser uma empresa relativamente nova, né? Quantas pessoas vocês têm hoje? Como é que é o time de vocês? São mais engenheiros? É gente que veio do mercado de telefonia? Porque é cascudo o desafio, né? Sim. Você quer falar de design organizacional? Como tá? Hoje a gente tá em 88 pessoas. E aí, basicamente, nossos maiores times são o de tecnologia e o de atendimento, né? Então, que é onde a gente quer se diferenciar, basicamente. Então, acho que faz sentido. E aí, a gente é dividido hoje em 3 verticais, vamos dizer assim, né? Então, são 3 tribos, uma que olha para interno, produto interno, outra que olha para novos clientes e outra que olha para os clientes que já estão aqui. E aí, a gente tem os capítulos, então, que compõem cada um desses times. E aí, que na maioria, estamos ali com produto, design, tecnologia e o pessoal de atendimento, que é uma coisa que a gente preza muito dentro da Fluke, é que eles estejam presentes na construção do produto. Porque é quem tá ali falando com o seu cliente toda hora. Então, basicamente é isso como a gente se organiza hoje internamente. E essa questão de envolver o time de... A gente chama time salva-vidas aqui na Fluke. Tipo, é o time de suporte, é o time salva-vidas. A importância deles estarem envolvidos nas rotinas de produto é porque, cara, os clientes já dizem espontaneamente o que eles sentem falta no produto, etc e tal. Você não precisa gastar rios de dinheiro com pesquisa, essas pessoas já estão dizendo. Então, nesse momento agora, por exemplo, boa parte da nossa priorização de produto é, cara, olha o que tem de taxa de contato de cliente, o que é mais representativo e vamos resolvendo essas coisas aos poucos, assim. Então, é bem importante estar próximo, trazer o time de atendimento, não só para... Putz, chegou um problema, deixa eu resolver, mas para gerar inteligência para produto também. Essa é uma coisa bem importante da Fluke. Acho que é inevitável comparar o caso da Fluke com o Nubank, né? Porque nas primeiras interações que eu fiz com os atendentes do Nubank lá atrás, né? 2014, não sei se vocês lembram isso, quem é usuário. Foi um negócio, assim, fantástico você ver uma pessoa te respondendo em tempo real no próprio aplicativo, né? E aí, eles acostumaram os outros bancos também a trabalhar desse jeito. Hoje, você pegar, tá muito nivelado. Uhum. Então, acho que vocês também têm uma importância, assim, de subir a régua, né? Para educar o mercado. Né? Exatamente. Vocês têm essa preocupação mesmo de, olha, nós vamos subir a régua e vai ser o nosso mantra, né? Sim. Cara, esse é um negócio muito legal, assim. O time Salva-Vidas é o time mais maduro da Fluke inteira. A gente trouxe pessoas de empresas que a gente considerava referência para ajudar a compor o time. Então, veio gente de Nubank, Google, Creditas, Quinto Andar. O primeiro time vinha todas de empresas que a gente admirava nesse sentido, para construir isso do zero. E à medida que a gente foi escalando, a gente trabalhou muito bem no acompanhamento das métricas para garantir que a gente estava mandando bem nisso. Então, por exemplo, quando a gente olha SES e CSAT, que no fim do atendimento as pessoas respondem, né? O quão fácil foi resolver um problema e quão satisfeitas elas ficaram com a solução. A gente tem scores acima de 96% desde o início da operação, nessas duas métricas. Então, além de ser fácil para resolver, você está satisfeito com a solução e conversando com a pessoa ali.
Aos poucos a gente tem que evoluir ainda ferramentas de diagnóstico para ser um pouco mais ágil ainda, que dá para melhorar muita coisa. Mas a gente tem trabalhado muito bem em questão de qualidade, isso aí. Se vocês hoje estão trabalhando em cima da rede de uma operadora, através do intermediário ou não, como que são os economics? Como que ganha dinheiro numa empresa dessa, já que você está competindo com alguém que é dona da infraestrutura e que é mais barato, porque ela tem que repassar, tem custos menores para essa infraestrutura do que para oferecer para vocês. Como que vocês conseguem jogar isso? Ou se há outras formas de ganhar dinheiro ali para gerar... Agora que vocês têm esse cliente, vocês conseguem oferecer outras coisas que, mesmo que o preço seja o mesmo do gigabyte, da ligação, SMS... Acho que ligação SMS hoje em dia não faz nem sentido falar. É, bem pequeno. SMS é mais pra marketing hoje, né, pessoal? Ou lá, cobrança, mas né? não gera nada, né? Marketing e fraude. Então, como fica essa questão financeira dos economics mesmo? Não, legal. No nosso modelo, é como se a gente comprasse no atacado os pacotes de giga, minutos, etc., para revender no varejo. E aí, que eu comentei mais cedo das questões das conquistas regulatórias recentes, né? Agora, a Anatel, junto com o CADE, estão criando tetos para esses preços de atacado para garantir que, com o serviço básico de telecom, as operadoras virtuais consigam construir uma margem sustentável aqui para se pagar, pagando, inclusive com um custo compatível com as incumbentes que estão aí. Muito graças à saída da Oi do mercado, conseguiu ajudar a gente a pressionar os órgãos reguladores nesse... Mais concorrência. Isso. Porque, poxa, você já tinha 4 players com 98%, agora você tem 3 players com 98%. E aí, felizmente, o CAD e a Anatel tem indo num caminho interessante para ajudar as operadoras virtuais, isso tanto ajudar nessa questão da sustentabilidade financeira, quanto na proteção em casos de divergência, em renegociação, outras coisas assim, eles estão se mexendo para ajudar. Mas imagina o seguinte, no curto, médio prazo, cara, a tese é fazer muito bem o básico e é isso. A partir do momento que eu tenho uma base mais relevante de clientes e que eu tenho um serviço que as pessoas usam diariamente, precisam, se eu trabalho bem esse relacionamento com os clientes, eu posso oferecer qualquer serviço no futuro, porque internet é canal para qualquer coisa. Se eu ofereço a internet, eu também posso ser canal para qualquer coisa. Então, daqui uns 3, 4 anos, vocês vão ver a Fluke fazendo muita coisa além de, sei lá, internet para celular, sabe? Tipo, desde conectividade para outros serviços, outros devices que você tem na sua casa, até outros serviços de conteúdo, outras coisas que a gente possa oferecer para agregar mais valor para os clientes. Eu acho interessante o case de vocês, né? Que eu lembrei até de uma questão de biologia, né? Que é meio um comensalismo, assim. Vocês vão na estrutura de um grande player que já tá no mercado e vocês vão ser grandes. Assim, tá claro que vocês vão ser grandes em algum momento, né? Mas hoje vocês já sentem um pouco da competição, assim, tentando brecar um pouco o crescimento da Fluke, ou tentando de uma forma via regulação, via mercado... Ou ainda tá naquela época, são pequenos, deixa eles, né? Deixa aí quando a onda vira é que... Eu acho que a gente ainda tá num estágio que não machuca tanto, principalmente as grandes, mas é que a gente começou a ver outras surgindo com o mesmo propósito da Fluke. Então, querendo ou não, é um mercado que tem bastante espaço, né, para isso. E aí a gente tem visto, sim, novos players entrando com propostas um pouco semelhantes e querendo entregar o que a gente entrega também. E a gente fica feliz com isso, com certeza. Assim, acho que a ideia é a gente inspirar serviços melhores para as pessoas, sabe? Abrir o mercado, né? Exato. No final do dia, nosso objetivo é que o cliente esteja feliz com o produto básico que, poxa, hoje telecom virou para você poder se comunicar com qualquer pessoa, segurança física, para você poder pedir um Uber quando você chega num lugar. Então, é uma experiência que a gente precisa para fazer um pagamento. Então, a gente precisa que seja bom. E a gente precisa que tenham mais pessoas lutando nessa briga com a gente. Então, a gente não vê isso com más olhos, né? Mas sim, existiu esse movimento desde que a gente começou, basicamente. Sempre dói, né? Ver competição nova. Sim. Eu e o Dantas temos competições novas a cada dia. E é engraçado, né? Porque a Fluke, como operadora virtual, você imagina assim, a barreira de entrada é muito mais difícil. E mas mesmo assim, aparece competição. Só que eu acho que o caso de vocês, aquele que, se não tem competição nenhuma, com quem... Fica difícil de educar o mercado, fica difícil de trazer essa novidade. A partir do momento que vocês começam a ter outras startups, ou até, talvez, as operadoras tentando fazer corporate venture, ou inovação interna, não sei nem se fazem. Eu acho que aí começa a ficar mais em evidência. Agora fala, então posso confiar neles, porque já que tem outro aqui, eu posso confiar.
É sempre aquela dor, né? Eu falo, todos os meus bons competidores, eu falo, eu não tô aqui, eu não sou bonzinho não, eu quero ser seu amigo porque eu quero entender e eu sei que se o mercado crescer, todo mundo cresce junto também. Se a gente ficar do mesmo tamanho, aí que a competição aperta, não é? Sim, sim. Cara, super faz sentido. A gente conhece os fundadores, os líderes de todas as outras operadoras virtuais que estão chegando, porque a gente tem que trabalhar junto em melhoria de regulação, como vai ser relacionamento. Nós temos inimigos muito mais claros, né? Literalmente 1/3 deles é claro, aí depois tem a TIM e a Vivo. Então, que a gente puder conseguir trocar e se ajudar para desenvolver esse mercado, a gente tá junto, assim. Então, acho que é um movimento muito importante. Eu tô lembrando aqui do nosso primeiro episódio do Like a Boss, do Vélez, né? O Davi Vélez, fundador do Nubank, que ele falou o seguinte, que quando ele começou a rodar o mercado brasileiro, né? E explicar que ele queria montar um banco, as pessoas desencorajavam ele. Não, cara, não. Isso aí nunca vai... Você não tem condição, já tem 5 players aí que dominam há 100 anos o mercado. E ele batia, ele queria entender, né? E aí eu ouvi o de investidor que falou assim, cara, se é difícil é porque é muito bom. Né? Então vai, porque se eles estão desencorajando é porque tem algo muito bom aí. Teve muito desencorajar de vocês, assim, de falar, pô, só mexer com... Não, de investidor também, né? Ai, cara... Acho que você acertou a pergunta. Acho que o que mais teve foi isso, assim. E acho que é muito legal a gente ver hoje, assim, Por exemplo, a gente começou a Fluke com um time muito jovem, né? E a gente agora trocando ideia com os novos entrantes que estão chegando. Poxa, a gente, na época, com um time com 20 e pouquinhos anos, fazendo integração na operadora, a galera foi 2 semanas ficar na casa da operadora para fazer integrações e saiu. E agora a gente vê empresas, cara, com times muito mais experientes e montando as coisas e estão meses levando porrada que a gente levou lá atrás. A gente não sabia que era tão difícil assim por não saber fez. Sabe aquele negócio? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, assim. Eu acho que a gente foi muito resiliente nessa trajetória, assim. Mas acho que diz muito sobre as motivações. Porque quando a gente começou a pensar a Fluke, cara, a gente não fundou a Fluke pra ficar rico com isso, viver de renda, sei lá. Cara, a gente fundou a Fluke porque a gente queria um negócio desafiador o suficiente pra que a gente tivesse 15, 20 anos de oportunidade de aprendizado intenso. A gente queria aprender muito. E aí, quanto mais porrada a gente levava, mais a gente conseguia aprender, assim. Então, a gente conseguiu sobreviver bem essas primeiras porradas e as grandes porradas que a gente foi levando nessa. Teve uma muito, muito importante de operadora, porque nessa, naturalmente, preciso falar com as operadoras, né, então... E lá em 2017, a gente ainda estudando o que viria a fazer, sondando o mercado e tal, fui falar com uma operadora, e aí os caras perguntaram, o que você quer fazer? Falei, olha, não tenho tanta convicção sobre o resto, mas uma premissa que eu tenho eu quero algo que as pessoas entendam quanto elas estão pagando, quanto elas estão consumindo, para que a partir daí elas possam contratar o que elas realmente precisam. O cara virou para mim e falou, não dá para ganhar dinheiro sendo transparente com o cliente. A margem da operadora tá em cima do que o cliente paga, mas não usa. A reunião durou 7 minutos, ele abriu a porta e me convidou a sair. E eu saí, cara, um dos dois tá errado. Espero muito que seja ele, deixa eu trabalhar pra provar que é ele e tamo aí hoje, enfim. Então, a gente levou muita porrada, assim, no começo. E eu conheci o Marcos, eu vi um post no LinkedIn, não sei por que subiu, eu raramente scrollo LinkedIn, né? Eu até posto, mas raramente scrollo. E ali tava escrito, tô muito feliz que essa semana a gente tem o primeiro chip da Fluke, foi colocado no celular de alguém que pediu, e a pessoa tá usando o telefone com um chip. Eu li aquilo, eu não consegui entender a notícia, eu falei assim, como assim um chip de uma outra empresa, sem ser as que a gente conhece? E aí eu mandei uma cold message, fiz ao contrário. Tudo que a gente fala pra não fazer com o investidor, eu fiz ao contrário. Eu mandei uma mensagem pro Marcos e falei assim, oi, tudo bom? Eu faço investimento anjo, eu quero investir aí na Fluke. Aí o Marcos falou, vamos marcar e beleza. E aí a gente tinha um monte de gente comum, o Pedro do Neon, que fez investimento na Fluke, tinha um monte de amigos em comum, e a gente já conhecia, né, esse mercado de venture capital, investimento anjo, tem uma conexão forte. Tá? É uma das empresas que está lá no Lab Capital, fica aí o link lab.capital para você ver as várias startups que a gente investiu durante o Like a Boss, né, algumas que a gente conheceu aqui, outras que a gente conheceu antes, outras que a gente investiu depois, e eu acho que isso foi surpreendente. Eu falei, bom, alguém tem essa coragem de fazer algo que eu nunca tinha considerado a hipótese. Eu fico imaginando assim, Marcos, Valentina, vocês falam pros pais, assim,
que vocês estão montando? Eu tô montando uma operadora de telefonia. Não. Peraí. Não. Senta aqui, vamos explicar direitinho. Uma operadora, porque assim, é um negócio muito... não é trivial, né? É igual montar um banco, né? Sobre aquisição de clientes, de novo, que bate em economics, não é? Então, CAC, LTV, a margem, se as pessoas começam a gastar mais, se você consegue ganhar escala no boca a boca, em algum movimento de referral. Então, desde quando vocês estavam nas festas das universidades e etc., como que isso mudou do canal de aquisição? E eu quero saber também da fricção, porque eu acho que isso os neobanks passaram bastante. Eu tenho aqui um cartão de crédito. Eu acho que o cartão de crédito é mais fácil do que o problema que vocês atacam, né? Eu posso ficar com 2 na carteira, uma hora eu uso um, uma hora eu uso outro. Sem contar que tem a vantagem de que você tem o crédito de um e o crédito de outro ser somado, você pode gastar mais. Não que seja uma coisa boa, mas no final o pensamento para você adquirir um cliente, me parece que um cartão de crédito é mais fácil do que um chip. Claro, vocês têm a pequena vantagem que muito celular tem 2 chips, aceita 2 chips, o meu não, mas muito celular aceita 2 chips. Então, o atrito ali diminui, mas eu acho que ainda assim, imagina que você tem uma proposta mais barata, mais interessante, melhor, você tem que fazer a pessoa pedir a transferência do número do telefone para chegar um chip. E quando chega, ativa, fica 1 hora sem o sinal. Eu não sei mais como que isso funciona. Então, como que funciona toda essa aquisição? O problema não é só a aquisição, tem a fricção e a pessoa abrir, tirar a capinha e colocar. É fricção literalmente, né? Literalmente tem um atrito aqui, certo? Abrir a bandeja do celular, Abrir a bandeja do celular, que é uma... Puxa. Você me falou disso, eu já... Perdi a pinça, né? Já... Tanto é que a gente manda junto com o chip vocês mandam. clips. Uhum. E aí, se você desfaz o clipe, você coloca na bandeja e tira. Olha só. É o jeito que a gente leva. Product by design, né? Mas sim, acho que a principal diferença do cartão de crédito também, que você tava fazendo analogia, cara, todo mundo tem um número de telefone. Não é que você vai comprar o seu primeiro número de telefone na sua vida. Você não tá bancarizando, né? Você não tá Entendeu? telefonando as pessoas. Exatamente. Então, a gente nunca tá trazendo um novo cliente, né? Uma nova pessoa, uma pessoa que nunca teve contato com um produto. A gente sempre tá trazendo esse cliente de algum lugar. Uhum. Então, o que torna a aquisição um pouco mais complexa... Não complexa, né? Mas é igual você falou, tem fricção, tem um custo de trocas que, ainda mais por ser um mercado que tudo é burocratizado e, cara, tudo é difícil de fazer. Você tem que passar 2 horas no telefone pra conseguir alguma coisa. Quando eu te falo sobre trocar de operadora, nunca é aceito com uma super, né? Pô, legal, vamos, né? O primeiro pensamento é sempre, trocar de operadora, tipo, vai ser difícil, vai ser complicado. Então, a gente também tem esse desafio, querendo ou não, de mostrar que, na verdade, é muito simples, assim. O que você falou de trazer o seu número, né, de um lugar para o outro, que chama portabilidade nesse processo, a gente faz tudo pelo aplicativo e você não precisa nem cancelar a sua conta na outra operadora. Então, porque isso é regulamentado. A partir do momento que a sua portabilidade é pedida, né, que seu número é transferido para algum lugar, a operadora, ela tem que cessar com você o contrato. Então, se eu coloco o chip e aperto o OK, aquele outro já vai ser desabilitado e a conta fechada. Isso, demora até 3 dias úteis, né, esse processo. E aí, nesse meio tempo, o seu número ainda fica no outro chip, no chip anterior. Só que aí a gente dá um número provisório, claro, pra se você precisar. E aí depois, no 3º dia, você não precisa fazer nada, só realmente, quando você perceber, o chip da operadora antiga vai estar sem sinal. E o seu número vai estar no chip da Fluke. Caramba. Então, você não precisa nem falar com ninguém, assim, sabe? É exatamente clicar em alguns botões dentro do nosso aplicativo. E falando sobre o número de aquisição, assim, hoje o nosso CAC, ele é menos a metade do CAC de uma operadora tradicional. Porque historicamente, no fim do século passado, a desestatização das operadoras, começaram a surgir novas empresas. Mas é um mercado que está começando do zero, com potencial de ir para 100% da população. Então, a regra das operadoras na época era quem correr para colocar mais clientes mais rápido ganhava o jogo. E os clientes até ali 2010, 2011 ainda eram tolerantes a algumas falhas, porque ou era ter o serviço mais ou menos ou não ter o serviço. Então, o pessoal era mais tolerante naquela época. Quando você chegou em 2010, 2011, isso saturou e a maior parte do público endereçável já tinha acesso ao serviço. E aí as operadoras começaram a brincar de rouba-monte. Uma rouba da outra, rouba da outra, rouba da outra. E o mercado já não cresce mais tanto em questão de número de clientes, pessoa física, pelo menos. E aí, nesse momento, era hora da galera parar, sentar e falar, olha, como que a gente olha para retenção? Como que a gente olha para a experiência? Mas elas seguiram a inércia de focar em aquisição, de botar o máximo de gente possível para dentro. E elas começaram a se diferenciar
não por serviço, mas por quem gasta mais com propaganda ou quem vai ter o menor preço. E nesse processo, o CAC delas cresceu muito nos últimos 10 anos. Então hoje, como a gente já tem aquele movimento dos 90 milhões de brasileiros que trocam de operadora todos os anos, o grande desafio da Fluke talvez não seja, olha, você precisa trocar. As pessoas talvez já saibam que elas precisam trocar, tem esse receio que a Vavá comentou, questão de, poxa, pode achar que vai ser burocrático o processo, mas acho que um dos grandes desafios da Fluke para aquisição é levantar a mão e mostrar que existe uma quarta e melhor alternativa no mercado que você talvez ainda não tenha ouvido falar, sabe? Acho que isso é uma coisa legal, mas questão de aquisição de cliente sempre foi mais eficiente. E quando a gente olha para retenção, que a gente projeta aquelas curvas de cohort lá, de retenção e tal, a gente tem um lifetime médio projetado entre 45 e 46 meses. Caramba! Bem, então certamente, se você já me falou que 90 milhões trocam a... É claro que tem um long tail aí, mas já é muito melhor. Sim, sim. Enquanto a média de mercado vai estar ali entre 26, o melhor player vai ter 32 de lifetime. Então a gente tem que conseguir trabalhar muito bem isso também. É claro, poderia ser... Esse número é tão maior que eu poderia suspeitar que vocês pegaram um perfil, um persona que já troca menos, ou que é early adopter, ou que é... Meu pai e minha mãe não vão trocar se eu criei a operadora. Mas não é, acho que vocês já estão num tamanho grande e esse número é tão maior que o outro que estatisticamente já mostra que alguma coisa vocês já acertaram. E eu imagino que esse número vai aumentar e não... Sim, total. Se a gente olhasse para esse mesmo número no fim do ano passado, outubro, novembro, isso estaria na faixa de 40 meses e tal. Então a gente tem conseguido evoluir bem. E a gente exclui todos os próximos ali, os primeiros meses de safra, que era essa galera próxima, a gente não considera para isso. Ah, legal. Porque aí é desleal, né? Eu tenho 95% de retenção na safra em 25 meses. Aí essa galera é desleal, mas só olha as safras de clientes quando já era mais volumoso ali, a partir de... Quando a gente começou a trazer 600, 700 clientes por mês, só considera essas safras para frente. Vocês estão em que ordem de grandeza de clientes? Algumas dezenas de milhares. Dezenas de milhares, muito bom. Já estamos nas centenas. Além da retenção, é legal falar um pouco de satisfação também. Então, quando a gente olha para o nosso NPS comparado com o mercado, no último mês a gente bateu... A gente vem numa crescente, a gente bateu o maior NPS da história da Fluke, né, em 70. E aí, quando a gente olha para o segundo melhor do mercado, é 40, que ainda assim não tá entre as grandes operadoras, né? Que se a gente olha para as grandes mesmo, aí esse número ainda cai um pouco mais. Eu olharia até para um número, vou inventar aqui uma métrica para vocês, tá? Olhar no Reclame Aqui a quantidade de reclamações proporcionais à quantidade de usuários. E vocês estão em desvantagem, porque vocês acessam um público mais nativo digital, que conhece o Reclame Aqui, que já está acostumado de abrir alguma coisa. Internet, né? Então, se ali proporcionalmente de você está melhor, eu diria que é um sinal muito forte. Se tá igual, já é forte. Sim. Se tá bem menor, que eu acredito que pode ser, é muito bom mesmo. Sim, por muito tempo nós éramos a única operadora que aparecia na lista de recomendação do Reclame Aqui. Agora tem uma segunda operadora virtual dividindo esse ranking com a gente. Que legal. Que bacana. Parabéns. E quem lidera o ranking de empresas com maiores números de reclamações no Reclame Aqui são outras operadoras. Aí é um pouco injusto por causa que o tamanho Sim, é exato. São milhões e milhões, né? Nesse terceiro round, a gente quer saber quem são a Valentina e o Marcos fora da Fluke, de onde eles vieram, o que eles gostam de fazer. Então, antes de fundar a Fluke, o que vocês faziam, o que vocês estudavam? Pelo que eu sei, o que vocês estudam, né? Já dando um spoiler. Antes da Fluke, eu estudava. Então, faço ainda engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos, concluindo o curso. E não tinha tido nenhuma experiência profissional mais sólida, então só tinha feito um summer job antes. Inclusive, entrei na Fluke para fazer um estágio de verão e aí, enfim, para acompanhar o lançamento e fui continuando. E aí, quem é a Valentina fora da Fluke, além da Fluke, eu toco um instituto lá dentro de São Carlos, então... A gente trabalha com pessoas em situação de rua, e inclusive a Fluke é uma super parceira nisso, né? Eles participaram, inclusive, de embalagem de alguns chips nossos. Nossa, assim, então, que legal. Como uma experiência de geração de renda para pessoas que estão em situação de rua, que foi junto em parceria com a prefeitura, em parceria com o instituto. Então, eu gosto bastante também de olhar um pouco pro lado social e espero um dia também olhar isso para dentro da Fluke, né? Então, hoje a gente tem, basicamente, 1 a cada 5 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. E entre os 3 principais motivos, um deles é por conta de renda, porque é caro. E o terceiro é porque as pessoas não sabem usar a internet. Então, como um dos nossos objetivos, querendo ou não, é a conectividade. Eu acho que também
É um sonho aí olhar pra isso a longo prazo. Fora da Fluke, cara, até os 18 anos eu tinha certeza que eu ia ser cientista, assim. Sempre fui o cara nerd do fundo da sala, que adorava física, etc. Descobriu que era empreendedorismo dentro da universidade, assim. Fazia engenharia na USP em São Carlos. Acabei não formando, não concluindo, enfim. Mas na época tinha uma disciplina da USP em parceria com a Endeavor, que era empreendedorismo e inovação. Não fazia ideia do que era, mas eu gostava muito de assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios no domingo. Ótimo eu falei, cara, programa. Muito, muito bom. Ótimo programa. E falei, vou pegar essa matéria aqui, vai me ensinar alguma coisa. E quando eu esbarrei com empreendedorismo a primeira vez, pra mim era muito parecido com o método científico, assim, identificar um problema, levantar hipótese, fazer os testes e tal. Eu falei, cara, talvez isso seja algo que eu gosto de fazer, assim. E aí, fui inteirando, tive umas experiências. Antes da Fluke, eu empreendi junto com o Augusto, que é o nosso CTO, um outro negócio de marketing digital. Até que a gente finalmente falou, cara, vamos pegar o que a gente vai fazer pro resto da vida, assim. E aí, a gente chegou na Fluke. E aí, não tem muito fora da Fluke, assim. Eu jogo basquete aos sábados. Jogo basquete aos sábados com os meus co-founders. E eu moro junto com os meus co-founders já há 3 anos e meio. Então, a gente tá realmente segundo caso dessa temporada, hein, Paulo? numa Gente que mora junto. imersão. Sim, a gente chama de Flucasa. E é interessante, de novo, vale notar a presença da Endeavor e de programas e organizações que fomentam empreendedorismo. Da academia também, né? Da universidade. Indo até né? a universidade, a Endeavor fazer esse... Tem os tentáculos da Endeavor, o trabalho que eles fazem é realmente muito impressionante. Sim. Quem quiser ver o episódio da Endeavor, é só digitar Camila Endeavor Like a Boss, vai cair lá no Tá em primeiro áudio, resultado. pra quem das temporadas antigas, que só tem em áudio, que também foi muito legal. E pra vocês, assim, como é que vocês sonham? Qual que é o perfil ideal? É um fluker, né? Fluker que vocês chamam, certo? Qual que é o fluker ideal? E quais são as pessoas que vocês gostariam de ter nessa nova fase, enfim, o que vocês contratam? Cara, acho uma galera muito fuçada. Que, enfim, tem... Fuçada bem do interior, né? É uma galera muito, muito fuçada de, cara, correr atrás pra aprender as coisas. Porque o primeiro time da Fluke era um time muito jovem. Com o tempo, a gente já tem trago pessoas muito mais experientes, assim. Então, são das 88 pessoas da Fluke hoje, eu sou a 15ª mais nova e a Valentina é a 3ª. Então a gente tem pessoas muito jovens na liderança, mas conseguiu equilibrar com outras pessoas mais experientes, tanto na liderança quanto no restante do time. Então é algo que a gente tem buscado aí no último ano já tem trabalhado melhor com isso. Mas, cara, acho que a principal característica é isso, de ser alguém muito, muito fuçado, assim. Como que você aprendeu, o que foi a coisa mais legal que você aprendeu, assim. Tem essa pergunta no nosso processo seletivo e sempre surgem umas coisas muito curiosas, assim. Desde gente que falou, cara, aprendi, sei lá, que baratas mordem. E aí... Não, peraí, baratas mordem? Não. E outro que vai falar, putz, estudei... Tem muita gente que faz os cursos da Alura também, aparece muita coisa, estudei tal coisa, aprendi, sei lá, como fazer indentação no HTML, não sei o quê. Parece coisas muito curiosas e como a galera corre atrás disso, acho que é muito legal. Quando você falou de estudar na Alura, eu tava pensando no começo do episódio que tem gente que paga a Alura e o Fluke através da Vind e estuda na Alura usando a conexão da Fluke. Nossa, que Você bizarro isso. Você já imaginou isso aqui? Tem jabá melhor do que isso? Depois me perguntam por que eu faço esse podcast. O gênio do marketing, Paulo. Gênio do mal do marketing. Então tá aí, além do like e do subscribe, você pode pedir o seu chip na Fluke. Então parabéns, pessoal, por... dá muito orgulho de ver pessoas no Brasil encarando problemas maiores que seriam até impensáveis, tá certo? E saindo da academia, né? Que é um negócio legal. A academia, a universidade precisa estar mais conectada com o startup, com o negócio de fato, né? E parece que tá. Sim. Eu acho que colocou a semente em vocês, em pessoas que estavam pensando em ciência, foram aprender. Tem gente que quer empreender e vai pra ciência, né? Só lembrando, sejam cientistas também, tá bem? Sejam cientistas. Então é muito bom ter vocês aqui. Obrigado e valeu. até a próxima.